Olá, queridas! Sejam bem-vindas a mais um devocional diário aqui do canal Mulheres com Identidade. A palavra de hoje está em 1 Reis, capítulo 18, versículo 21, onde diz: Elias dirigiu-se ao povo e disse: Até quando vocês vão oscilar para um lado e para o outro? Se o Senhor é Deus, sigam-no, mas se Baal é Deus, sigam-no. O povo, porém, nada respondeu. O povo estava indeciso. O povo estava oscilando de um lado para o outro. A dúvida faz isso conosco. A dúvida não nos dá firmeza. A dúvida não nos dá estabilidade. Ela nos balança de um lado para o outro. Quando nós lemos essa palavra, oscilar de um lado para o outro, interpretamos como a dúvida. Certa vez eu ouvi uma história que nos dá a percepção valiosa a respeito da dúvida que afeta os cristãos com tanta frequência. Esta história é uma história real, contada por Joyce Meyer. Havia um homem que tinha uma necessidade financeira e esse homem estava declarando a palavra de Deus sobre a sua vida. Ele estava lutando contra a dúvida. E ele citava as Escrituras diariamente, crendo que Deus já havia providenciado um caminho para ele. Ele estava somente esperando a reviravolta da sua vida se tornar realidade. Mas enquanto ele fazia isso, ele era atacado por muitos pensamentos de dúvida. E ele continuou lutando contra a oscilação. Depois de ter passado por um período especialmente difícil, ele estava começando a se desanimar. Foi então que Deus abriu os olhos dele para o mundo espiritual e ele enxergou um espírito maligno, um demônio, que lhe dizia mentiras. Este demônio falava ao ouvido dele que ele não ia conseguir, que a ajuda que ele precisava não iria vir, que declarar a palavra de Deus não ia funcionar. Mas o Senhor também permitiu que ele visse que todas as vezes que ele profetizava a palavra, saía luz da sua boca, aleluias, como uma espada, e o demônio se encolhia e caía de costas. Quando Deus deu a visão para esse homem, ele entendeu por que é tão importante continuar crendo e declarando a palavra. Ele viu que ele realmente tinha fé e que este era o motivo pelo qual o inimigo o atacava com a dúvida. Porque o inimigo viu que pela fé dele, ele estava caminhando em direção à reviravolta que ele estava pedindo a Deus. Muitas vezes nós estamos clamando, buscando, orando e nós não vemos com os olhos naturais nada acontecer. Mas no mundo espiritual já foi liberada uma palavra de vitória. E é por isso que o inimigo tenta nos atingir com a dúvida, fazendo com que a gente fique, assim como estava o povo, oscilando de um lado para o outro. Uma hora crê, outra hora não crê. Um dia acorda com esperança, outro dia acorda sem esperança. Deus não quer nos dar um espírito abalável. Deus não quer nos dar um espírito frágil. Pelo contrário, Ele quer nos dar um coração inabalável, estável, firme, seguro nas palavras e nas promessas do Senhor. Então eu quero encorajar você neste dia a profetizar a palavra de Deus sobre a sua circunstância, sobre a sua vida, sobre a sua necessidade, porque a palavra de Deus, ela é a verdade. E profetizar a palavra vai expulsar os demônios da dúvida da sua vida. Não fique. O Senhor diz: até quando vocês vão oscilar para um lado e para o outro? Se o Senhor é Deus, sigam-no. Eu quero dizer para nós nesta manhã, se o Senhor é Deus e nós sabemos que Ele é o nosso Deus, sigam-no, devemos segui-lo com fé. Não duvide, minha querida, não fique oscilando de um lado para o outro. Será, por quê, até quando, como, mais?
Não, apenas tenha fé e declare o poder da palavra, que você tudo pode naquele que te fortalece, que o Senhor é o teu pastor e que nada te faltará, que você e sua casa servirão ao Senhor, que o Senhor trabalha para aqueles que nele esperam, que todas as suas necessidades serão supridas de acordo com as riquezas do céu, que o Senhor tem preparado para você e para o seu lar aquilo que olhos não viram, ouvidos não ouviram e jamais chegou ao coração humano. Profetize que, mesmo que você não entenda nada do que está acontecendo, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Não oscile, seja uma mulher firme de fé e posicionamento na presença do Senhor. Que Deus te abençoe neste dia, te fortaleça, te conceda graça e resplandeça sobre você o rosto dele e te dê a paz. Em nome de Jesus. Amém.